Fala, amigos! Chegamos para o nosso pós-jogo de CRB e Vitória, estreia da Copa do Nordeste. E eu entendo, torcedor, porque também sou torcedor, que nós queríamos estar vendo um jogo mais refinado, um jogo mais bonito, um jogo mais vistoso. E nesse primeiro momento a gente não consegue ainda detectar essa evolução tática do Vitória, essa evolução técnica, né? Muitos jogadores ainda estão naquela fase de se readaptar, de se adaptar ao Vitória. Ainda teve jogador estreando hoje, por exemplo, o Lucas Arcanjo não vinha jogando, o Carlos Eduardo que entrou no segundo tempo, o próprio Val Soares que foi contratado. Então a gente não consegue ainda ver um Vitória diferente, um Vitória que vai propor jogo, um Vitória que vai ter a posse de bola em todo tempo, um Vitória que vai dominar seus adversários. A gente não consegue ainda ver esse futebol. Claro que ainda é tudo muito recente, seria muito ignorante aqui de minha parte para começar aqui o nosso pós-jogo sentando o cacete de todo mundo, reclamando de todo mundo. Jamais faria isso. Eu sei que tem torcedor já nesse nível, né? Que tem a parte do torcedor que realmente é impaciente. E eu não estou criticando você que é impaciente não, tá? Cada um tem o seu jeito de ser, você tem todo o direito de estar impaciente, de estar insatisfeito. Isso é absolutamente normal. Cada um tem sua forma de enxergar, sua forma de ver as coisas. Eu acredito que ainda é muito cedo, né, para a gente estar fazendo algum tipo de análise, algum tipo de previsão, né? Igual eu ouvi um torcedor dizendo: pô, será que o Wagner Leonardo vai ser o mesmo esse ano? Pelo amor de Deus, gente. Então a gente não pode ter esse tipo de análise precipitada, né? Tirar conclusões dessa forma. Eu entendo, acredito, tenho certeza que o Vitória vai melhorar, vai evoluir, né? Fisicamente, tecnicamente, taticamente, precisa evoluir. Se a gente for trazer para aquela prateleira assim, ó, Marcos, como é que o Vitória vai brigar na Sul-Americana com esse futebol? Como é que o Vitória vai brigar no Campeonato Brasileiro para tentar ir para uma Libertadores com esse futebol apresentado, na Copa do Brasil, até mesmo trazer perspectiva numa Copa do Nordeste? Se a gente for trazer para esse nível, aí a gente vai ter que encerrar aqui o nosso pós-jogo, porque realmente não dá para a gente analisar dessa forma nesse momento, né, pessoal? Muitos times ainda começando. O CRB, por ter disputado a Série B, por exemplo, voltou a treinar bem antes do Vitória, muito antes, porque a Série B terminou antes do que a Série A, teve mais tempo de preparação, pelo menos no quesito parte física, né? Eles estão bem à frente. Mas ainda assim, torcedor, mesmo diante de tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu acredito que em muitos momentos da partida o Vitória conseguiu, né, manter a posse de bola, conseguiu alguns lampejos interessantes. Dá para a gente detectar aqui, por exemplo, que o Claudinho vai ajudar o Vitória na temporada. Dá para a gente detectar aqui que o Janderson, mesmo alternando bons jogos, jogos ruins, né, tem jogo que ele realmente vai bem, faz gols como fez hoje, mas tem jogos realmente que ele não vai bem. A exemplo do jogo passado, onde ele errou tudo. Mas você vê que é um cara que não é inerte, né? É um cara que você fala assim: pô, Janderson realmente é uma porcaria. Ele, de fato, talvez falte um refino da bola no Janderson, mas ele, de certa forma, ele ajuda a gente, né? Eu acho que o Janderson, ele tem sua parcela de contribuição. Não é o jogador que nós queremos ainda, né? Nós queremos o 9 padrão Alejandro para cima. A gente quer um cara realmente com um toque de bola mais refinado, uma categoria mais refinada. Mas o Janderson vem dando conta do recado, dentro das possibilidades, dentro da medida do possível. Então, não é para a gente também ficar jogando pedra no Janderson. Porque, por exemplo, o Janderson, ele vai jogar bem em alguns jogos e vai jogar mal outros jogos, né? Só que a gente não pode ficar apenas esperando os erros para descer o cacete, para dizer que não presta absolutamente, né? Então, assim, pessoal, acho que tudo ainda é muito recente, tudo ainda é muito cedo, né, para a gente ter um julgamento, ter uma análise. Eu acho que não é por aí. Jogo fora de casa, nesse momento, o CRB, apesar de estar na Série B, o Vitória tecnicamente, as contratações é um time muito mais superior, mas nesse momento acaba igualando um pouco, né? Porque os jogadores do Vitória não estão preparados ainda para enfrentar essa maratona de jogos, quarta, domingo, nesse momento. Então o time vai oscilar, o time vai ter problemas, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, torcedor, eu acho que nós devemos ter um pouco mais de paciência. Eu acho que é justo essa paciência. O Vitória precisa ainda assim
ir no mercado da bola, precisa realmente trazer reforços pontuais para ajudar esse elenco, né, a ter fôlego, a ajudar esse elenco a ficar mais robusto, tecnicamente mais encorpado. Eu não vou ficar falando do 9 toda hora, porque todo mundo sabe que a principal carência do Vitória hoje é o jogador referência diária, é o 9 finalizador. Ah, Marcos, e o Vargas, que o Vitória não conseguiu trazer? Gente, o Vitória fez um esforço muito grande, o Vitória ofereceu um salário alto, o Vitória ofereceu luvas altas, o Vitória fez sua parte na negociação, mas infelizmente o jogador não quis vir. Isso é absolutamente normal. E eu também entendo, torcedor, que quando as coisas vazam, atrapalha as negociações. Eu sei disso, por isso que eu, Marcos Guedes, adotei uma postura de segurar. Você vai me ver falando aqui isso quando alguém tiver vazado. Se alguém vazou, eu vou vir e vou trazer o que eu sei. Mas eu procuro ser o menos detalhista possível. Eu procuro realmente trazer para você uma situação que não vá prejudicar o clube. Agora, infelizmente, repórter, jornalista vive de notícia. Quando os caras sabem, os caras detonam, velho. Não é todo mundo que tem o mesmo compromisso que eu tenho, por exemplo, né, de ser torcedor, de querer o bem do Vitória, até porque, como hoje vivo do YouTube, se o Vitória estiver mal, é muito ruim para mim. Se o Vitória estiver bem, é muito bom para mim. Então eu jogo do lado do clube. Então eu procuro não vazar. Por exemplo, do Vargas, eu já sabia, tinha uns 10 dias. Mas você me viu aqui cravando que o Vargas era o 9 que o Vitória buscava? Não viu. Então eu procuro adotar uma postura realmente diferente. Agora o Vitória vai ter que partir para outra. E o Vargas, se você analisar bem, ele era um cara que flutuava, era um cara que saía um pouco da área. E eu acho que o Vitória precisa de um cara assim ainda, tá? Para fazer principalmente o lado esquerdo. Mas eu acho que o Vitória necessita mais de um cara referência, um cara, um finalizador nato, um jogador realmente final ali, né? Jogador final, de finalização, de última bola, né? Última bola para finalizar, tipo Alejandro, tipo Mastriani, por exemplo. Então é isso, pessoal. Eu sei que o torcedor está injuriado, está chateado, mas eu peço até a você que você tenha um pouco mais de paciência, porque só são 4 jogos, pessoal. Acredito, o Carpini mesmo falou que na sexta, sétima rodada, esse time estaria melhor fisicamente. Então, para a gente começar a cobrar alguma coisa, eu acredito que a gente precisa ter pelo menos 7, 8 jogos aí, para a gente começar a fazer as cobranças devidas. Claro que a gente pode sinalizar um ponto aqui, um ponto ali, muitos erros individuais, o Zé Marcos errando pra caramba, né, outros jogadores também cometendo erros, mas a coisa em algum momento vai ter que andar. Se não andar, a gente vai ter que realmente fazer aquela pressão que vocês sabem como é que a gente faz, né? Porque o Vitória vai ter 5 competições pela frente e realmente não pode vacilar dentro dessa temporada. A temporada é essa que nós estamos com muitas perspectivas, por exemplo, né, de o Vitória ir bem na Sul-Americana, do Vitória ir bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na própria Copa do Nordeste, onde o Vitória não consegue fazer boas campanhas já há muito tempo. Então, amigos, vai ter o momento certo da gente cobrar, da gente fazer aquela pressão boa, né, para o Vitória acordar. Acordar que eu falo tecnicamente, começar a jogar bola, começar a ter um futebol mais vistoso, começar a ter um toque de bola mais refinado. Jogadores têm todas as condições possíveis dentro do Barradão, dentro do centro de treinamento do Vitória, e daqui a algumas rodadas não vai justificar o futebol ruim como vem apresentando. Como falei, eu vejo algumas coisinhas razoáveis, mas nada ainda que venha encher os meus olhos e os olhos do torcedor. Por exemplo, o Sport está estreando fora de casa e está vencendo a equipe do Ferroviário. Pelo menos até o momento que eu gravo aqui esse vídeo, né, está vencendo por 2-1 a equipe do Ferroviário. Vitória também está jogando fora de casa. Eu sei que o CRB é um time muito mais qualificado do que o Ferroviário, mas o Vitória encontrou dificuldade, saiu perdendo 2 vezes no placar. Então é isso aí a minha análise desse pós-jogo de Vitória 2, CRB também 2, estreia do Leão na Copa do Nordeste. Sábado tem Campeonato Baiano, Colo-Colo e Vitória, Arena Fonte Nova. Deixa seu like e se inscreva no Resenha do Leão. Obrigado, amigos, e até amanhã no nosso Café com o Leão. Tchau!